À tarde, né, nesse dia alegre, comemorando e dando graças a Deus por mais um ano do trabalho do Senhor aqui nessa localidade. Trago o abraço dos irmãos ali de Uberaba, né, e especialmente a minha mãe mandou um abraço a todos os irmãos aqui dessa igreja local. E ela falou: não esquece, manda o meu abraço para os irmãos lá. Então, aqueles que conhecem bem a Leila, a Leilinha, ela mandou um forte abraço. Muito bem, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Mateus capítulo 6, verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Somente esses versículos por enquanto. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Há um livro, talvez alguns aqui conhecem, do William MacDonald, com o título, né? Onde está o teu tesouro? E eu tomei a liberdade de seguir um pouco a linha de raciocínio nesses pensamentos. E o que tem, sim, ocupado a minha mente, estudando também para as escolas bíblicas ali no Triângulo, onde o irmão Davi é meu companheiro lá, professor. Ele é professor, né? Eu sou só ali. Nós estamos vivendo dias em que, depois dessa pandemia, né, saindo dessa pandemia, e guerras e crises, parece que o mundo mais e mais nos oprime, nos aperta, para que nós tenhamos aqui recursos, tesouros, algo que nos traga segurança, e muitas vezes não importando a maneira como nós vamos alcançar esses recursos. Então, o desejo de considerar estas verdades junto com os irmãos, na reunião agora, né, nas duas reuniões de hoje e na reunião de amanhã de manhã, se o Senhor assim permitir, é que nós possamos olhar para estas verdades com o desejo de considerar em nossas vidas, à luz da palavra de Deus, no temor do Senhor e com sabedoria aplicar nas nossas vidas as instruções que aqui estão reveladas a cada um de nós. Eu penso que nós não devemos, nesses pensamentos, até porque não é um assunto que é gostoso de ouvir, talvez, né? Alguém falou certa vez que uma das coisas mais difíceis para um pregador é falar sobre dinheiro, sobre tesouros, sobre bens, né? Toca no bolso dos ouvintes e a gente não gosta muito que mexe no nosso bolso, né? Então eu queria que logo no começo dessa mensagem nós pudéssemos ter esse sentimento diante da palavra de Deus, de tomar para nós e aplicar nas nossas vidas, porque nós somos diferentes, vivemos em contextos diferentes, temos famílias, um tem família grande, o outro não tem família, e Deus pode nos ajudar a aplicar as verdades com sabedoria, com entendimento. Então eu sempre gosto de dizer que a palavra de Deus não é uma régua para eu medir o meu irmão, mas é uma régua para eu medir a minha vida, e encontrar os defeitos, e encontrar as falhas, e então colocar a minha vida em ordem. E quem sabe, colocando a minha vida em ordem, eu posso ser um bom exemplo para alguém. Quem sabe, né? Eu venha a ser, ou nós venhamos a ser um bom exemplo para alguém. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Esta é uma verdade. Então nós podemos começar com esse questionamento: onde está
o teu tesouro? Pode estar num cofre, pode estar no banco, pode estar no céu. Aonde está o teu tesouro? Aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais valor, a melhor parte da sua vida, aquilo que você mais preza, que você mais cuida, que você mais investe, que você mais vigia, sabe? Eu lembro quando os meus filhos eram menores, né? E eu chegava numa conferência assim, ou num acampamento, e o meu olho estava sempre procurando os meus filhos, né? De certa forma, meus filhos são um tesouro. Estava sempre vigiando, estava sempre zelando, né? Mas não adiantou, a mais velha arrumou um namorado, né? Mas eu tentei. Então, onde está o nosso tesouro? Sabe, meus irmãos, nós cristãos, ou nós deixamos os tesouros desta vida, ou nós corremos para eles. Eu penso que não há muito meio termo aqui. Ou nós deixamos, ou nós amamos e corremos para eles. E aí é que está o prejuízo, né? Porque correr atrás das coisas desta vida, de fato, não tem proveito para a vida eterna. Eu não sei se os irmãos veem aqui com clareza, mas me parece que o próprio Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele nos proíbe. Você entende também que isso é uma proibição? Eu vou ler aqui e o irmão pode tirar as conclusões, né? Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Então há, no meu ponto de vista, uma proibição e depois há uma ordem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E talvez alguém vai perguntar, mas será que o bom senso não nos ensina que nós devemos ter algum recurso? Será que o bom senso não nos ensina que eu devo ter algum recurso para socorrer a minha família? E aí é que está a questão que eu creio que é individual, é muito pessoal com Deus. Eu tenho 3 filhos, talvez outro irmão tem 6, 7 filhos, né? Passou essa época que as pessoas tinham 10, 12, 18. Mas será que não é prudente que eu tenha alguma reserva, ou que eu faça uma reserva para minha aposentadoria, e assim por diante? E nós queremos então, olhando para esses versículos, olhando para aquilo que nós vamos considerar, ver aquilo que o Senhor apresenta para nós, e que nós possamos aplicar individualmente, né? Quais são as respostas para essas perguntas? O que a Bíblia ensina com relação a esses tesouros? E meus irmãos, tesouros terrenos, né? Não ajunteis tesouros na terra, não são só bens materiais, né? Há outros tesouros que muitas vezes nós ajuntamos e nós amamos e nós nos dedicamos a eles, e que também entram em todas essas questões e nós devemos considerar. Como eu já falei, não é um estudo para que eu possa olhar para a vida do meu irmão, o carro que ele tem, ou a casa que ele tem, ou o patrimônio, não. Nós estamos aqui para olhar para a palavra de Deus e permitir que ela ilumine as nossas vidas, o nosso pensamento, e eu possa perceber na minha vida se o meu coração está em alguma coisa aqui, né? Amar o dinheiro é que é a raiz de toda sorte de males. Amar, desejar, buscar. Às vezes eu não tenho nada, né? Eu realmente não tenho nada, mas eu amo, eu queria ter, eu busco. E aí é que está a raiz de toda a sorte de males. E, poxa Alexandre, mas numa reunião de ação de graças, você vem tratar um assunto desse? Irmãos, eu queria que a gente levantasse os nossos olhos e a gente entendesse que a coisa mais importante que há diante de nós hoje, daqui por diante, vamos pensar assim,
É esta igreja local, é a igreja local onde você faz parte, onde você é membro, onde você é parte do corpo, onde você é tijolo daquele edifício, onde você é ovelha daquele rebanho. A coisa mais importante da sua vida é ser cristão, é a família cristã, são as responsabilidades que nós temos como cristãos. É de fato ajuntar para a eternidade. A vida é vaidade, a vida passa, é um sopro, é um conto que se conta. E o que nós temos feito para a eternidade? Conta a história de um rei que adoeceu gravemente, né? Uma doença para a morte, estado terminal. E um grande amigo do rei, que era o bobo da corte, foi visitar o rei no seu leito de morte, né? E aquele bobo da corte que tantas vezes alegrava o rei por tantos anos, né? Ele perguntou ao rei: o senhor está pronto para a última viagem? E o rei falou: não estou pronto. E a história então conta que o bobo pegou o chapeuzinho dele, aquele colorido, sabe, do bobo da corte, e pôs na cabeça do rei e disse: então o rei, meu senhor, é mais bobo do que esse bobo, porque não se preparou para a sua última viagem. A gente acha que preparar para a última viagem é só a salvação. Se eu estou salvo, beleza, estou pronto. E sabe, não é verdade. É claro, eu não estou aqui sugerindo que alguém possa perder a salvação, que a salvação não depende de nós, uma vez salvos para a eternidade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Mas como que nós vamos chegar ali? De que maneira nós vamos entrar na eternidade? De que maneira nós vamos passar pelo tribunal de Cristo? O que nós vamos ouvir do Senhor? Bom está, servo bom e fiel. Era pouco que tinha nas suas mãos, mas você foi fiel. Ou então, sofreremos detrimento, porque corremos atrás de tantas coisas, ocupados com tantas coisas, e esquecemos da melhor parte, da mais importante, que era de fato ajuntar tesouros nos céus, que era nos assentar aos pés de Cristo, ouvir a sua palavra, sermos obedientes a Ele. Que Deus possa, de fato, levantar os nossos olhos nesse dia de hoje, né, aqui à tarde, e se Deus permitir também no dia de amanhã, pela manhã, para que nós possamos ver além daquilo que nós estamos vendo. Sabe? Considerar as coisas como Deus considera, ver o valor das coisas. A gente muitas vezes dá valor para as coisas como o mundo dá. O mundo valoriza aquilo que não é nada. O mundo valoriza aquilo que é vaidade, que é vazio, que é vão, que é um vento, que é uma bolha de sabão. É colorido, é bonito, mas Deus valoriza o eterno, o espiritual. E é isso que nós precisamos aprender a valorizar e, de fato, a acumular, a juntar, a amar. É comum ouvir alguém dizer: quando a gente tem, alguns cristãos têm, né? Eu não tenho essa ideia. Eu gosto mais de pensar que lá no céu é uma casa grande e cada um vai ter o seu quarto, né? Mas a gente já ouviu: uns vão morar numa mansão. Se eu morar na favelinha lá no céu, mas eu estando no céu, tá bom. Como assim? Deus te deu tudo, Deus te deu a graça, o perdão, Deus te deu o recurso, Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu sabedoria, e você vai querer morar na favelinha que tem no céu? Né? É ilustrando, viu, gente? Não tem favela. Sabe? Nós devemos querer sim as recompensas que o Senhor vai dar para aqueles que forem fiéis, para aqueles que forem zelosos, dedicados, para aqueles que sacrificarem, que abrir mão das coisas desta vida, para que aqueles que, como nós temos cantado, vivem para Cristo, Cristo vivendo em nós. Nós devemos desejar isso. Eu quero ter as mãos cheias quando sair do tribunal de Cristo.
colocar tudo aos pés do meu Senhor como gratidão. Parece que hoje eu não tenho palavras, eu não tenho atitudes, nas minhas limitações, na minha dificuldade, todas as vezes que nós nos aproximamos de Cristo, na ceia, como retribuir aquele que é digno, já foi mencionado. Há um que é digno de honra, de glória, se fez homem, se fez pobre, sendo rico. Eu não tenho expressões, eu não tenho atitudes suficientes agora, na minha limitação, nos meus erros, nas minhas desobediências. Eu conheço o meu coração, o meu pecado está sempre diante de mim, mas lá, quero as minhas mãos cheias, quero colocar aos pés de Cristo as coroas, os galardões, as recompensas, em gratidão àquele que tudo fez por mim, me tirou de onde eu estava, de um charco de lodo, e colocou os meus pés na rocha, fez de mim que era um miserável, fez de mim alguém que um dia estará na eternidade com Deus. Será que não é isso que nós devemos buscar e esperar? Será que não é esse o nosso anseio, o nosso desejo? De um dia estar para sempre com o Senhor? Então nós precisamos sim levantar os nossos olhos, livres de todo o peso, de todo o embaraço, correr bem esta carreira nos dias da nossa peregrinação. Quantos dias temos? Quantos dias mais eu tenho? Quantos dias mais você tem? É tão tolo ajuntar na terra, porque as coisas deste mundo, como o próprio texto diz, elas se corrompem, elas são roubadas, a violência leva, a ferrugem leva, a traça leva, os governos levam, a guerra. Olha só aquelas pessoas na Ucrânia, pessoas ricas, prédios, fábricas. O que é hoje? É nada. É nada. Ontem era alguma coisa, hoje não é nada. E nós estamos correndo. E a pergunta mais uma vez é: onde está o teu tesouro? Porque, meu irmão, é ali que vai estar o teu coração. Nós sabemos que a Bíblia não nos proíbe de trabalhar, pelo contrário, né? Ela nos exorta a trabalhar. Ganhar dinheiro honestamente é princípio bíblico. Nós devemos trabalhar com as nossas mãos para suprir as nossas necessidades, para não sermos pesado para ninguém, para suprir as nossas necessidades da nossa família e para ajudar o necessitado. Nós devemos trabalhar arduamente. E a Bíblia normalmente fala de trabalho pesado, de suor, de esforço, para suprir as nossas necessidades da nossa família e também poder ajudar aquele que está passando por alguma necessidade. Não tem nada a ver com, olhando para esses versículos, né? Eu tenho que buscar tesouro no céu, então eu vou viver uma vida folgada aqui neste mundo, né? A preguiça é pecado, irmãos. Preguiça é pecado, né? Como dizia o Matuto, madraceiro, preguiçoso. A instrução da Bíblia é: esse não come, esse não deve comer, deixa ele passar fome. É enrolado, é preguiçoso, deixa ele passar fome. Nós não temos nenhuma responsabilidade de suprir a necessidade dele. Agora, quando há uma real necessidade, quando há, de fato, miséria, fome, pobreza, então é nossa responsabilidade suprir essas necessidades, né? Então, esse trabalho diligente, ele é bíblico, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas esse trabalho diligente que vai nos dar os recursos para suprir as nossas necessidades da nossa família e possivelmente cooperar com outros que precisam, ele deve seguir então algumas regras.
ou tem algumas reservas aqui, eu quero mencionar algumas delas. Primeiro, Mateus 6:33, aqui mesmo em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos permitir que esse trabalho, essa busca por recursos para suprir as nossas necessidades, elas passem na frente daquilo que é prioridade. O que é prioridade para o cristão? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso é muito prático, meus irmãos. Isso não é teoria, isso não é algo bonito de se falar, de se cantar. Não, isso é prático. O que é isso? Buscar primeiro. É colocar como prioridade. Nada vai tirar de mim o privilégio de estar reunido com os meus irmãos. Nada. Porque é prioridade. Porque o reino de Deus está diretamente relacionado com as igrejas locais. Essa ideia dos desigrejados, né? No meu ponto de vista, e aqui os irmãos me perdoem, é um pensamento meu, é diabólica. Crente em casa. Eu não preciso ser membro de igreja, eu não preciso reunir, eu não preciso desenvolver meu dom, eu não preciso servir os meus irmãos, eu não preciso suportar em amor. Não, eu fico em casa, eu vejo as lives, eu vejo os vídeos. Eu não conheço isso. Talvez eu esteja numa época errada, né? Eu sempre gostava de falar quando eu era mais jovem que eu devia ter nascido na época do meu avô. Enquanto os meus colegas tinham as suas mountain bikes, eu tinha uma barra forte. E tinha uma caixa atrás e eu punha, faço frete ainda. Enquanto os meus colegas compravam aqueles relógios da Casio, né, a prova d'água, luzinha, cronômetro, eu tinha um relógio de bolso, a gente chamava de ômega ferradura, não sabia que aquilo lá era letra, né, ômega ferradura. Eu nasci no tempo errado. Então essas coisas vêm, né, mudando, e às vezes a gente acha que a igreja tem que se adequar àquilo que o mundo faz. Não sei se é bem isso não. Prioridade. A igreja. Evangelizar. Discipular. O meu trabalho não pode tirar de mim o privilégio de ser corpo de Cristo. O meu trabalho não pode roubar de mim o privilégio de servir os meus irmãos, de desenvolver o meu dom, de exercitar o meu dom, de ser abençoado pelos meus irmãos, de abençoar os meus irmãos. Mas é justo trabalhar. Mas às vezes você pode escolher um que ganha um pouco menos, mas que te dá um pouco mais de liberdade. É pessoal. Não sou eu que vou dizer que trabalho você deve realizar, mas o princípio está aqui. O princípio está aqui. Para nós considerarmos de acordo com a palavra de Deus. A nossa adoração e nosso serviço para Deus não deve sofrer nenhuma pressão, nem mesmo pressão por causa dos negócios, do trabalho. Lembra do Senhor Jesus, ainda menino, 12 anos de idade? Ah, Maria, né? Nós te procurávamos. O Senhor Jesus, com muita tranquilidade, eu penso, né? Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Vocês não sabem que é minha prioridade tratar dos negócios de meu Pai? E depois ainda já adulto, o Senhor Jesus dizia, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E nós vemos Cristo, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para comer, não tinha... Por quê? Porque ele estava ocupado com a obra, passando noites em oração, recebendo as multidões, anunciando o Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus, curando os enfermos, olhando para as multidões e dizendo, olha, eu tenho compaixão das multidões, porque são como ovelhas que não têm pastor. Esse é o exemplo.
Então, o nosso trabalho não deve fazer pressão, não deve nos atrapalhar na responsabilidade, o privilégio que nós temos de adorar ao Senhor. Honestidade é algo que nem precisaria ser mencionado entre nós, mas nós vivemos dias tão esquisitos, né? Provérbios 10 e 16. Provérbios 10 e 16 diz assim: a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Olha, é questionável se um cristão entrega o seu tempo para algo que é prejudicial para o ser humano, que vai ajudar com que aquele que já está morto em suas ofensas e pecados só se afaste. Eu não vou aqui citar, né, profissões, mas você sabe o que o seu trabalho gera, promove. O que o seu trabalho promove, coopera, edifica na sociedade em que nós vivemos. Será que nós não precisamos pensar nisso? Será que nós não precisamos considerar isso? Será que um jovem que passa a escolher uma faculdade, a única coisa que ele vai fazer é um teste de aptidão e aquela faculdade que vai trazer um emprego que é mais rentável? É isso mesmo? Nós estamos sendo oprimidos pelo mundo, estamos concordando com isso? Onde estão aqueles que falam, não, eu vou escolher esse trabalho porque vai me dar a oportunidade de evangelizar, de socorrer, de abençoar pessoas? Talvez não me dê recursos, talvez não me faça rico neste mundo, mas eu vou ser rico para com Deus. Será que nós não devemos considerar desta maneira? Certamente, todas as vezes que nós colocamos esta questão diante do Senhor e pedimos do Senhor a direção, Deus mesmo vai nos orientar onde Ele nos quer. A melhor coisa, o melhor lugar para o crente é estar no centro da vontade de Deus, é estar ali e poder dizer, este é o lugar que Deus quer que eu esteja. Naquela empresa, naquele trabalho, naquela firma que você abriu, naquela escola, naquela faculdade, em casa. Num trabalho autônomo, como um missionário. Esse é o lugar que Deus quer para mim. Eu estou aqui dentro ou no centro da vontade do Senhor. Então, nós devemos ter a certeza, meus irmãos e irmãs, que nós estamos ganhando o nosso sustento de maneira honesta. Honestidade é algo fundamental. Provérbios 20, 17 diz, suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Aquilo que é errado, né, sempre tem um princípio ali vantajoso, talvez prazeroso. Olha, eu tive algum lucro, né? Mas o pecado na vida especialmente na vida do crente, na vida do homem perdido, ele está morto, ele está condenado, ele não tem escolha, né? Ele vive no pecado, inclinado para o mal. Mas para nós que conhecemos a verdade, o fruto daquilo, o resultado daquilo é sempre vergonha, tristeza. E é disso que o texto aqui de Provérbios está falando. Olha, no fim a sua boca se encherá de cascalho. Aquele pão saboroso, ele vira... Você já comeu areia? Eu já uma vez correndo, fui postar corrida com meu irmão e eu já estou velho, né? As pernas não aguentou, fui de cara na areia. Lá em Vitória. E é isso, é horrível, né? A boca cheia de areia. Um pão é gostoso, mas de repente a boca cheia de areia.
Então o resultado nunca é bom. Tem algumas coisas aqui que talvez nem fossem importantes a gente destacar, mas eu vou aproveitar um pouquinho o tempo e lembrar, né? Sonegar impostos. Ah, mas o governo é corrupto. Aí você vira corrupto também só porque o governo é corrupto? Não, mas vão pegar o meu dinheiro e vão roubar. Problema deles, eles vão prestar contas. A sua responsabilidade é pagar os impostos. Às vezes essas coisas parecem radicais demais, né? E algumas coisas na palavra de Deus a gente mede ou quer obedecê-las na nossa medida. Você já viu no trânsito, por exemplo? Não vamos nem falar do limite de velocidade, mas se eu estou a 100 por hora e eu passo por alguém a 80, eu reclamo do que está a 80. Mas é uma tartaruga, sai da frente, sua lesma. Aí passa um cara a 120, e eu falo, ai que louco. O bom sou eu que estou a 100. E às vezes o limite naquela via era 80. Nós olhamos para algumas coisas na palavra de Deus e nós queremos viver de acordo com aquilo que é agradável para mim. O outro lá, fulano, ixi, aquele lá, coitado, tem que orar por ele. Todo mundo está errado. O que está a 80, o que está a 120. Mas eu que estou a 100, eu estou certo. E não é assim. Nós precisamos olhar os princípios, as ordenanças, os mandamentos de Deus, à luz da palavra de Deus. E procurar aplicar nas nossas vidas, dentro do temor que nós temos de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então eu vou agir na minha vida, na vida daqueles que estão ao meu redor, com sabedoria. Lutando, procurando viver as verdades. Ninguém falou que é fácil. Mas nós temos que lutar dia a dia para viver estas verdades. Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o deleite de Deus. Age fielmente, paga os teus impostos, paga as tuas dívidas, paga o cartão de crédito. Que vergonha para o cristão ficar recebendo ligação da agência que cobra. Né? Já tem aquele pessoal que quer vender plano telefônico, internet para você, que liga toda hora. Agora, imagina mais o cobrador ainda, né? O oficial de justiça que vem na sua porta. É vergonhoso. Então paga os impostos, paga a sua dívida. Provérbios 11, 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus está falando para nós, olha, o que me agrada, o que eu vou abençoar. Então eu sei que algo vale tanto, mas eu cobro o dobro. Porque está todo mundo cobrando o dobro. Ou eu sei que ele está com a corda no pescoço, eu vou lá me aproveitar da situação difícil. Balança enganosa. Subornar. Tão comum, né? Nos nossos dias, tudo que você quer fazer, se você tem uma empresa, se você quer regularizar uma terra, se você quer regularizar o documento de um carro, se tem algum probleminha, a burocracia é tanta que é tão mais fácil. Aqui, ó. Pega uma onça para você. Agora o famoso agora é o lobo-guará. Que onça já não vale nada, né? O que dá para fazer com a onça? Dá nem um sanduíche às vezes. Um lobo-guará para você, oficial. É certo? Ah, mas todo mundo faz. Vai ter bênção? Não, eu preciso abrir a minha empresa, eu preciso regulamentar aquele terreno, eu preciso organizar o documento daquele carro para eu trabalhar, mas você vai fazer isso com falcatrua? Propaganda enganosa, trabalhar com a língua falsa para ajuntar tesouro é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Propaganda enganosa. A internet está cheia e a gente vai entrando nessa, né? Vou vender uns produtinhos aí,
faz aquela foto bonita, promete que o produto faz um monte de coisa. Não estou falando nada contra quem está vendendo isso aí, é só para você pensar. É só para você considerar. É de fato aquilo que você está entregando, é a propaganda que você está fazendo, é aquilo que você entrega. Nós temos que ser honestos no nosso ganha-pão, para que haja bênção. Falsificar relatórios de despesa, o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Olha, eu precisava ter tantas horas aqui, muda aí. Lá na empresa você é responsável por alguma coisa, muda, não tem problema. Irmãos, talvez possa parecer, Alexandre, mas ninguém faz isso aí que você está falando. Ninguém faz da maneira correta. Nós deveríamos fazer da maneira correta. Mas se eu fizer isso lá na empresa, eu vou ficar de lado. Não tem problema, ué. Se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora. Não vale a pena? Para que você seja fiel aos princípios que o seu Deus estabeleceu? Eu creio que vale a pena. Pagar salários adequados, né? O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Quantos que têm empresas ou que recebem prestação de serviço não querem pagar aquilo que é justo, aquilo que é correto? Tiago, capítulo 5, verso 4, ele fala de maneira enfática contra isto: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. O salário que você diminuiu, o salário que você não pagou como devia ter pago, clama ao Senhor. Quando nós buscamos o nosso sustento, da maneira como Deus nos ensinou, ainda que as minhas opções, elas se diminuam, né, sejam mais escassas, ainda que o recurso que eu possa alcançar seja menor, eu vou estar ajuntando tesouros nos céus. Eu vou ter a bênção de Deus, e aquele pouco pode ser transformado em muito pela graça, pelo poder de Deus. Talvez não muito do material ou do visível, mas muito daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno. E nós vamos prosperando segundo a vontade do Senhor. O prosperar de Deus na nossa vida, ele é primeiro espiritual. É amadurecimento, é crescimento. À medida que nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. E é claro que ele abençoa também materialmente. Quem de nós aqui pode reclamar? Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Nós temos vivido muito longe daquilo que a Bíblia nos diz, no sentido de, tendo o que comer e o que vestir, estejais vós contentes. Nós tínhamos que estar mais do que contentes, nós tínhamos que estar pulando de alegria. Nós temos casa, nós temos comida, nós temos boa roupa, nós temos bons carros. E o que você tem que não foi Deus que te deu? Quem pode aqui bater no peito e dizer, não, meu trabalho, meu esforço, minha dedicação. Os meus campos, eles produziram muito, eu vou destruir os celeiros, vou construir maiores e vou guardar tudo e vou dizer para minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga. Alma não come, não bebe, não folga, né? Quem come, bebe e folga é o corpo, né? Mas o que Deus falou para aquele homem? Quem que lembra? Deus falou para ele, muito bem, jovem, né? Foi isso? Não? Louco, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E nós usamos esse texto no evangelismo, e ele cabe bem no evangelismo, mas serve para nós também. E então, tudo que você ajuntou aí, vai ficar para quem? Para os meus filhos. Você vai deixar seus filhos brigando aí. Os netos também.
eu não estou falando contra quem está aí com herança boa para deixar para os filhos, eu estou só apresentando algumas coisas para nós pensarmos, né? Para nós considerarmos à luz da palavra de Deus. Mateus 6 e 24, voltando lá para Mateus 6, Sermão do Monte. E agora eu tenho que ir terminando. Eu comecei às 5h30, né? Então tem que ir parando ali perto das 6h30, já faltam 15 minutinhos só. Mas olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis, irmãos. Ou você vai atrás das riquezas, ou você abandona as riquezas. Não dá para fazer as duas coisas. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que mais uma vez diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. É certo ganhar o sustento para suprir as necessidades da minha esposa e dos meus filhos e poder ajudar alguém que precise, é certo amar aquilo que eu consigo ganhar? Não, isso é errado. Amar, desejar mais, ajuntar, adquirir, comprar, para mim, simplesmente. É isso que o Senhor está dizendo. Salmo 61:10, não confieis naquilo que extorquis, ou não confieis na opressão, na violência, nem vos vangloriais na rapina, no roubo, né? Se as vossas riquezas prosperam, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela ou nelas o vosso coração. Tem algum problema você enriquecer? Não. E a minha oração é que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus prospere o seu trabalho. A minha oração é que tudo que você faça possa ir bem, e você venha a ter recursos em abundância, para que você supra as suas necessidades, e que você invista na obra de Deus, e que você invista na salvação de almas, e que você invista na evangelização, que você possa granjear amigos com os recursos desta vida, da iniquidade, para que quando chegar lá no céu, você possa receber pessoas que vão dizer: olha, foi aquele folheto que você me deu, foi aquele missionário que você sustentou por anos, foi aquela palavra, aquela Bíblia que naquela campanha foi distribuída a cidade inteira de Ribeirão Preto, uma Bíblia em cada lar. É barato isso? Não, não é barato. Precisa de recurso. Então eu oro sim, para que Deus abençoe os irmãos, para que Deus prospere o trabalho de vocês, mas que vocês não amem, e nem coloquem nessas coisas o coração de vocês, que vocês possam ter aquilo que vocês precisam, estando assim contentes, e vocês invistam no reino, abençoando as igrejas, abençoando os irmãos. Os primeiros irmãos, não havia, você já leu ali, lá em Atos capítulo 2, né? Não havia entre eles nenhum pobre. Não havia pobre entre os irmãos. Não havia necessidade. Ainda que era um tempo depois de perseguição e tudo mais, mas havia esse cuidado mútuo. O que tinha muito não estava sobrando, e o que não tinha nada não ficava em falta. Você acha que homens assim amavam ou ajuntavam tesouros na terra? E aí vem o exemplo de Ananias e Safira, que quiseram ali só a aparência daquilo que era espiritual e aceitável diante de Deus e louvável diante de Deus, e venderam o campo e disseram: olha, vendemos por tanto, está aí todo o dinheiro, nós somos generosos, nós somos abnegados. Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? E a consequência foi grave, hein? Dura, caiu morto, e lá vem a sua esposa, hein? Mortinha da Silva também. Levaram ela e puseram lá junto dele. Irmãos, é grave. E nós muitas vezes queremos uma aparência de generosidade, de bondade, mas estamos acumulando, ajuntando tesouros, o nosso coração está ali.
Concluindo então esta parte, nós podemos ganhar quanto dinheiro nós pudermos ganhar. Você pode ganhar o quanto dinheiro você puder ganhar. Você conseguir ganhar. Contanto que você dê a Deus o primeiro lugar, contanto que você cumpra as suas obrigações, contanto que você trabalhe de maneira honesta e construtivamente, contanto que você cuide da sua família, contanto que você evite a ganância, a avareza, e que você possa de fato entender que daquilo que pertence a Deus, nós entregamos nas mãos de Deus. Todas as vezes que nós investimos no reino, todas as vezes que nós investimos na evangelização, todas as vezes que você põe o seu carro à disposição dos irmãos para buscar, para trazer, todas as vezes que você faz as suas ofertas, sabe? Você está dando a Deus aquilo que é dele. Somos dispenseiros, não é nada nosso, tudo é dele, por ele, para ele, a ele toda a honra e toda a glória. Amém. Muito bem. Agradecer mais uma vez ao irmão por essa primeira parte, né? Por esse despertamento importante.